2 Timóteo, capítulo 2, verso 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, te glorificamos, Senhor, por esta oportunidade que tu nos dás, Senhor, de diante da tua igreja, proclamarmos, ensinarmos, ó Deus querido, a tua palavra como sendo verdadeira, justa e fiel. Senhor, que esta noite, mais uma vez, a tua grandiosa sabedoria, Senhor, possa repousar sobre mim, para que eu possa transmitir ao teu povo, Senhor, aquilo que tu quer que eles ouçam esta noite. Mas acima de tudo, Senhor, que eu possa transmitir com sabedoria, com excelência, com as palavras certas, para que o teu povo possa, Senhor, além de ouvir, possa também, Senhor, usar, ou lembrar, ou colocar em prática nas suas vidas aquilo que será dito esta noite. E assim, Senhor, se tu fizeres, a glória será tua, porque eu sei que é tu quem faz crescer a tua obra e não o homem. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Eu creio que a maioria de nós já teve a oportunidade de ouvir uma mensagem pregada nesse texto. Principalmente nós que temos algum lugar, ou praticamos, ou exercemos alguma obra dentro do reino de Deus. Já fomos a alguma reunião em que o pastor abre a reunião com a leitura de texto como esse. E é interessante porque realmente é um texto que é bem aplicado a qualquer um, e não aquele que tem algum cargo eclesiástico, a qualquer um que em alguma posição, em algum momento, exerce o chamado divino, ou a ordem, ou o id imperativo do Senhor de pregarmos o Evangelho. Esse texto é um texto que todos nós, que de alguma forma somos discípulos de Cristo, deveríamos aplicar à nossa vida. O texto é muito simples. Ele instrui a Timóteo que Timóteo deve se apresentar a Deus. Nós, obreiros do Senhor, nós que exercemos o ID do Senhor, devemos nos apresentar a Deus aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar. E envergonhar aqui não é só no sentido de conduta moral. Se envergonhar aqui não é só no sentido de que alguém que se apresenta como obreiro tem algum pecado. Não é simplesmente sobre isso, mas também de alguém que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar. Além da postura, da conduta, precisa também ter conhecimento do assunto que vai falar, que vai ministrar, que vai anunciar ao pecador, para que ele não tenha nenhuma vergonha daquilo que ele está pregando. Paulo disse: não me envergonho do Evangelho de Cristo. Então veja que não é simplesmente a conduta moral, é também a forma como eu transmito a verdade de Deus. Não deve trazer para mim nenhum tipo de vergonha. Eu preciso ter as doutrinas essenciais do Evangelho de Cristo enraizadas dentro de mim, para que eu não cometa delitos, ou me envergonhe, ou alguém faça com que eu passe vergonha na hora que estou transmitindo a mensagem de Deus. E aí o texto diz que maneja bem a palavra da verdade. Queridos irmãos,
como eu já disse, muitas vezes ouvimos as pregações e nas nossas reuniões nós ouvimos também, e alguém imediatamente traduz a ideia de que maneja bem, manejar bem, passa a ser a ideia de ter conhecimento profundo dos textos, e por isso ele aplica bem, maneja bem, como alguém que é, digamos assim, um profissional, e ele usa a colher de pedreiro, e ele maneja bem aquele instrumento do seu trabalho. Quem já viu alguém que não é pedreiro querendo chapar uma parede, sabe muito bem o que é não manejar bem o instrumento. E no final das contas, algumas vezes ele deixa de usar a colher de pedreiro para usar a própria mão, porque ele não consegue jogar massa na parede com a colher de pedreiro. E alguém acha que manejar bem é aplicar bem, tratar bem, falar textos decorados da palavra de Deus. E eu quero mostrar para os irmãos que não é disso que Paulo está falando a Timóteo, que maneje bem a palavra da verdade. Primeiro que a expressão manejar bem, na sua Bíblia em português, ela veio do grego ortotomeo, que significa corte reto. Então não é manejar bem no sentido de aplicação ou de decorar os textos, é dar um único corte. Manejar bem a palavra da verdade é não ter, por exemplo, duas conversas. Uma hora ele diz que isso é certo, outra hora ele diz que aquilo é errado. Por quê? Porque ele não maneja bem a palavra da verdade. Como já dissemos aqui, a palavra do crente, segundo as Escrituras, deve ser sim, sim, não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Então, se você sabe os textos, mas os aplica de forma equivocada, você não maneja bem a palavra da verdade, porque você não dá um único corte nesta verdade. Você precisa cortar daqui, dali, ajustar o pano aqui, para poder encaixar naquele lugar que você quer dizer que é isso que funciona, ou que é isso que é. Então, manejar bem aqui vem do grego ortotomeio, que significa corte reto, ou ensinar corretamente. Queridos irmãos, ensinar corretamente é tudo o que nós precisamos nestes últimos dias. E aqui não adianta decorar os textos, ou sortear um texto. Alguém conta a história de que estava alguém pensando em suicidar-se, e ele vai buscar nas Escrituras uma palavra da parte de Deus, e abre esse texto, e abre a Bíblia, e aí cai naquele texto, os seus olhos repousam sobre o que tens para fazer, vai e faz depressa. Você imagine alguém que busca uma resposta de Deus, pensando em suicidar-se, abre a Bíblia, no texto, o que tem para fazer, vai e faz depressa. Então, observe, queridos irmãos, que manejar bem a palavra da verdade não é saber textos de cor, porque você pode o aplicar mal. Alguém, lendo as Escrituras, pode encontrar textos que de alguma forma aprovem um determinado pensamento ou uma ideia. Entretanto, quando você dá um corte único, um corte reto, preciso, aquele texto que parece estar em contradição,
na verdade é porque você deu um corte errado em um outro texto. Vamos dar um exemplo para que as coisas fiquem claras do que eu quero dizer. Manejar bem a palavra da verdade. Já falamos sobre isso aqui, mas só para exemplificar. Mateus capítulo de número 7, versículo de número 1. Não julgueis para que não sejais julgados. E alguém que apresenta esse texto pode pensar e imaginar: eu manejo bem a palavra da verdade, então não devemos julgar. Mas lá na frente, em João capítulo 17, verso de número 7, se não me engano, a palavra de Deus vai dizer assim, ó: julgais, pois, segundo a reta justiça. Veja, eu só posso dar um corte: ou eu devo julgar, ou eu devo julgar corretamente. Então, em Mateus capítulo 7, versículo 1, a preocupação de Jesus é: cuidado para você não julgar de forma ilícita. E para que você julgue de forma lícita, é preciso que primeiro você tire a trave do seu olho. Então não é que não é para julgar, é que você precisa primeiro limpar os seus olhos para fazer um julgamento justo, reto e bom, como deve ser feito segundo a palavra de Deus, e um corte único nas Escrituras. Aleluia! Então, no sentido de manejar bem, no sentido de corte reto e único, nós vamos falar esta noite sobre ativista ou evangelista. Vamos falar de ativismo de forma genérica, exemplificando, tentando transmitir para os irmãos um sentido mais simples do que seria o ativismo e do que seria ser um evangelista, que não é o cargo de evangelista que a igreja consagra a alguém. Nós vamos falar de ativismo e de evangelista, não no sentido do cargo que a igreja coloca, e sim no sentido de evangelista da obra missionária que nós temos a realizar. Glória! O ativista é aquele que busca objetivamente resultados. Ele tem uma ideia e ele foca naquela ideia, e não há nada que faça com que ele se desvie daquela ideia, porque aquilo que ele almeja conseguir, porque ele encontrou naquilo um ideal de coisa perfeita, de coisa certa, daquilo que se deve fazer. Como ele idealizou aquilo, então ele vai buscar realizar objetivamente e ter o resultado. Só que na maioria do ativismo ou dos ativistas, eles operam com a seguinte lei: os fins justificam os meios. Todo ativista, ele coloca em suas mãos uma bandeira, e a bandeira tem sempre uma causa nobre, nobríssima por sinal. Eu não sou, mas às vezes me sinto um ativista. Daqui a pouco os irmãos vão entender. Mas eu preciso ser um evangelista. Porque o ativista, ele é sempre um defensor de causas nobres. Vamos dar um exemplo no mundo e depois trazer um exemplo para o ativismo que tem acontecido dentro da igreja. Eu não sei se os irmãos já viram, mas tenho certeza que vários dos nossos irmãos aqui já tiveram alguma necessidade no sentido de saúde e foram procurar no hospital público o que ele precisava. E muitas vezes não encontrou, por falta de recurso, por desvio de verba, seja pelo que for. Mas eu duvido muito que a maioria aqui não tenha passado por alguma dificuldade no sentido de busca por saúde e não encontrou na rede pública aquilo que ele precisava, às vezes emergencial. Ou então até encontrou, mas um paliativo: tome aqui esse comprimido e volte para casa, se você piorar, você volta. Queridos irmãos,
Eu entendo, não estou dizendo que falta recursos, eu sei que falta administração. Mas eu entendo que é difícil manter a saúde no topo, porque é um custo muito elevado. E para o irmão que por alguma necessidade foi comprar só um medicamento, sabe do que é que eu estou falando. Imagine quanto não se gasta nos hospitais públicos, sem contar com desvios, sem contar com descaso, sem contar com a falta de administração para cuidar dos aparelhos. Mas eu creio que deve haver uma despesa muito alta. Médicos, enfermeiros, equipamentos são caros. Aí alguém com uma causa nobre, porque a causa é nobre. Cuidar dos animais é uma causa nobríssima. Há alguém que se lhe vê maltratando um animal, um pet, vai achar você mais cruel do que se você estivesse maltratando uma pessoa. Veja bem, então alguém acha muito cruel que se machuque uma pessoa, a causa é nobre. Aí alguém decreta uma lei, faz um projeto, e agora os órgãos públicos que não têm dinheiro suficiente para cuidar da saúde humana, têm UPAs 24 horas para atender pets. Você está entendendo o que eu quero dizer? Por causa de uma causa nobre, o ativista desvia recursos que poderiam ser gastos para melhorar a saúde de pessoas, para agora cuidar de animais, porque animais devem ser cuidados com todo zelo. Você entende isso que eu quero dizer? A causa do ativista é sempre nobre. Coisa triste é ver um animal sofrendo, mas muito mais triste é ver uma pessoa sofrendo na fila. Mas o ativista, ele tem um fim, e por conta deste fim, ele determina o projeto maior, ou ele destrói aquilo que deveria ser para nós, seres humanos, a principal atividade: cuidar e amar o nosso próximo. E o meu próximo não é um animal, o meu próximo são seres humanos criados à imagem e semelhança do meu Senhor. Mas o ativista, ele tem uma causa nobre: proteção dos animais. Eu quero trazer para nós agora, eu não quero nem julgar que isso acontece no nosso meio. Vamos falar de assuntos pertinentes à evangelização, que ativistas têm deturpado a evangelização em favor de uma causa nobre, que é a ajuda aos pobres. Queridos irmãos, eu não sou contra, mas eu quero que você entenda isso aqui. Defensor de causas nobres. João capítulo 12, versículo 5 diz assim: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? A causa de Judas é uma causa nobre, mas por conta da causa nobre, Judas desconsidera que quem está sendo ungido é o Cristo. Vocês estão entendendo isso aqui? Por conta de uma causa nobre, de um ativismo, eu não quero julgar aqui quais eram as verdadeiras intenções de Judas, nem quero chegar lá, porque a Bíblia nos diz qual era a verdadeira intenção dele. Mas eu quero ficar só aqui, na questão do ativismo, para nós tratarmos algo que tem acontecido com a igreja moderna. Queridos irmãos, o Evangelho, segundo Paulo, e que não nos deixa nos envergonhar, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o poder de Deus. O Evangelho não é ativismo de sopa. O Evangelho não é ativismo
de comida aos necessitados. Tudo isso você pode fazer, mas você não pode sustentar que este ativismo que você acha nobre seja maior do que a verdade do Evangelho. O Evangelho não é saciar o homem de pão material porque perece. O próprio Jesus disse: vocês estão me seguindo por causa do pão que perece. E neste dia que Jesus disse isso, ele não multiplicou nem pão, nem água e nenhum outro alimento, porque ele sabia que o interesse daquelas pessoas tinha passado apenas a ser pelo pão que perece. Cuidado com o ativismo religioso no sentido dos necessitados. Porque muitas vezes, escute isso por favor, a este que você tem dado a sopa, a comida, não importa o que é, este você já pregou o Evangelho para ele 1 milhão de vezes, e ele ouve todas as vezes que você traz a sopa. Mas esta é a obra de um verdadeiro evangelista? É só um ativismo que você propôs no seu coração porque é nobre. É nobre. Mas já notou, queridos irmãos, que nós temos esta ânsia de pregar o Evangelho a estas pessoas que estão nessa condição, e não temos a mesma ânsia, porque o evangelista deve ganhar almas e não escolher as almas que vai ganhar. Mas ninguém prega com essa mesma determinação e esse mesmo afinco para as classes mais ricas. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então você não está sendo um verdadeiro evangelista, você está sendo apenas um ativista da causa que você escolheu para ser a bandeira daquilo que você chama de evangelho. Ajuda aos necessitados. A coisa é tão terrível na mente dos cristãos, escute isso, que todas as vezes que alguém vai falar, a verdadeira religião é visita ao, não é? Assistir aos órfãos e às viúvas, não é? E ele esquece que neste mesmo versículo, antes de dizer que a verdadeira religião é assistir aos órfãos e às viúvas, é livrar da concupiscência do mundo. Você entendeu? Mas fica fixado apenas a segunda parte da história. A verdadeira religião é cuidar das viúvas e dos órfãos. Não, a verdadeira religião é livrar-se da concupiscência do mundo e ajudar viúvas e aos órfãos. Livrar-se da concupiscência do mundo é para viúvas, é para órfãos, é para quem tem família, é para quem não tem família, é para pobre, é para rico. A pregação do Evangelho é livrar-se da concupiscência. Arrependei-vos. Serve para todo mundo. Segundo ponto que o ativista ele usa bastante no seu modo de operar são as iscas tribais. Eu que coloquei esse nome, viu, irmãos? Vou explicar para os irmãos o que é. Isca tribal é quando você adequa o Evangelho ao peixe que você quer pescar. Deu para entender? Quem conhece de pescaria sabe, tem anzol próprio para pegar determinado peixe, não é verdade? Se você usar um anzol grande demais, você só pega peixes maiores. Se você usar um anzol muito pequeno, você só pesca... E aí vai, eu não conheço de pescaria. Mas eu quero lembrar aos irmãos que no tempo de Jesus, quando ele disse que iria chamar aqueles homens de pescadores de peixe a pescadores de homens, aqueles homens não pescavam com anzol, eles pescavam com rede. O que é que significa isso? Que vinha todo tipo de peixe. Se apertar o trançado da rede, aí é que vem mais coisa ainda, arrasta
filhote, arrasta todo tipo de peixe, todo tamanho, toda sorte, todo modelo, né? Não é modelo que chama, né? Toda espécie, e vem tudo naquela rede. O Evangelho de Cristo precisa ser uma mensagem de jogar rede, e o que vier é lucro para a casa de Deus. Mas nós inventamos umas iscas. Aleluia. Isca apropriada para pegar determinado peixe. Eles chamam de estratégia. Até certo ponto eu entendo, acho que deve ser feito, mas eu não posso tornar a isca, ou o tipo, ou a forma de pescaria naquilo que define o Evangelho. O ativismo não pode tomar o lugar do evangelista, do evangelismo. E o que é que acontece? As pregações, as mensagens são de acordo ao tipo de pessoas que eu quero pegar, ou peixes que eu quero pescar. Queridos irmãos, eu passo por determinadas igrejas que eu fico um pouco abismado, me perdoe, mas para pescar capoeirista se coloca uma roda de capoeira dentro da igreja. Isto não é o Evangelho. Tem outra, que para pegar surfista, coloca-se uma prancha de surf no púlpito. Isto não é o Evangelho. Isso é pescaria com isca adequada para determinada tribo. E o Evangelho de Cristo precisa ser uma mensagem que todos podem abraçar. Glória! Gálatas 2:11, Paulo vai repreender a Pedro, porque Pedro está usando uma pescaria indevida. Ele vai fazer o seguinte: e chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que é que Pedro estava fazendo, pastor? Pedro estava pescando com anzol apropriado. E quando ele estava na presença de uns peixes, ele pescava com um anzol. Quando estava na presença de outros peixes, ele pescava com outro anzol. Paulo disse: ei, está errado, viu, Pedro? Esse seu ativismo. O que é que Pedro fazia? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com gentios, pescando no meio dos gentios. Depois que chegaram, se foi retirado, depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Está dizendo o quê? Eu estava com gentios, pescando lá, no meio dos gentios. Isca gentílica, para pescar quem não era da circuncisão. Quando chegou os da circuncisão, epa, muda aí a pescaria, larga os gentios aí, não quero pegar mais nenhum peixe gentílico, eu quero agora pegar só judeu. Ei, larga este seu ativismo para lá. O Evangelho de Cristo é para todos, grandes e pequenos, sábios e leigos. O Evangelho de Cristo é uma mensagem que serve para pobres, ricos, diferenças étnicas e raciais. O Evangelho que eu prego no Brasil precisa servir para eu pregar no Japão. O Evangelho que eu prego na África precisa servir para eu pregar em qualquer outro lugar ou a qualquer outro povo, porque o Evangelho de Cristo é uno, é uma única mensagem. Glória! Glória a Deus! E o que o ativista faz? O ativista escolhe o tipo de peixe. Queridos irmãos, é tanta coisa que tem sido feito para pegar jovem. Misericórdia. Tem culto que parece o carnaval. É para pegar o jovem. E pega, bota dentro da igreja. E aí eu quero falar do outro ativismo, que é fazer prosélito. Prosélito é convertido. O outro ativismo, que é esse. Eu faço um carnaval na igreja, mas é um carnaval santo. Para que os jovens que antes faziam um carnaval profano, agora tem a alternativa de fazer um carnaval santo. E tem culto
que os jovens estão tão empolgados ou mais do que quando estão atrás do chiclete com banana. Estavam, né? Que não é para estar mais, né? Estavam atrás do chiclete com banana. Em algumas reuniões, até socos tem. Mas é uma reunião santa, segundo o ativismo religioso, que é para ganhar almas. E aí, nós fazemos prosélitos e não convertidos ao evangelho verdadeiro e genuíno. O que é o proselitismo? Queridos irmãos, a arte de pregar para alguém, para trazer ele para o meu pensamento, isso não é agora, não foi o evangelho que inventou isso, não. Sempre existiu na humanidade alguém tentando convencer outro que quem está certo sou eu. Muito bem. Não tem nada errado na essência, mas se você for ativista, começa a errar. Olha o que Jesus disse sobre aqueles judeus, 23:15, os fariseus. Ai de vós, fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, significa fazer um convertido. Convertido a quê? Ao judaísmo dentro da seita dos fariseus. Fazer um prosélito. E, depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Quando eu converto alguém do proselitismo, usando a isca, eu não estou transmitindo para ele a verdade do evangelho, nem no que eu vivo, nem no que, o que ele deve fazer. Eu simplesmente trago ele para a minha tribo. É isso que os judeus estavam fazendo. E o que é que os fariseus pensavam? Faziam. Os fariseus não queriam arrastar nenhum daqueles pesos, mas colocavam para o prosélito arrastar e carregar. E Jesus está dizendo: olha, cuidado, fariseus hipócritas, porque vocês moveis céus e... Quantas pessoas e quanto dinheiro já não tem sido gasto para conseguir alcançar almas? E quando você termina, ao invés de você fazer um homem santo, temente a Deus, você transforma ele apenas num filho do diabo 2 vezes mais. Fariseu hipócrita, porque não conhece, nem é transmitido para ele a verdade a ser praticada nem vivida. É apenas um modelo de um cristianismo que aquele ativista acha que está certo. Eu sei porque eu tenho alguns exemplos de algumas pessoas que eu converso, e eles me dizem assim: não, naquela época eu só ia para a igreja. Ele não tinha mudança nenhuma, ele continuava com o mesmo modelo, com a mesma vida, com todos os atos e gestos, mas ele estava sendo um prosélito. Não reconhecia Jesus, não entendia o que Jesus veio fazer na cruz. Então, queridos irmãos, o ativista, ele tem um fim, mas nem sempre ele usa dos meios corretos para atingir o fim. Qualquer um que deturpe a mensagem verdadeira para atingir o fim de lhe converter, ele está sendo apenas um ativista, ele não está sendo um discípulo de Cristo. Mas Deus nos chamou para sermos evangelistas. Aleluia. E não ativistas. Aquele que busca objetivamente resultados, mas os fins não justificam os meios. Timóteo 4:5, 2 Timóteo 4:5 diz assim: mas tu, se sóbrio, em tudo sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Qual é a obra de um evangelista? Ele defende a causa do evangelho. Ele não defende causas que ele estipulou como nobres. Ele defende a causa do evangelho. Não existe mais nada que possa tomar o lugar da causa que ele defende em primeiro lugar. Não é que ele não tenha outras causas menores a cuidar. Não é isso. Não é uma loucura de que só o evangelho e as outras coisas não precisam ser cuidadas. Não é isso. Mas a causa primordial,
o primeiro pensamento, a primeira ideia de um verdadeiro evangelista é defender a causa do Evangelho. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Primeiro o judeu e também do grego. A primeira coisa que você nota num verdadeiro evangelista é que a causa do Evangelho não é uma apresentação pessoal particular de cada pessoa, mas é uma causa única. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Rico, pobre, como se diz por aí, pretos e brancos. Falei na escola bíblica dominical esses dias, vivemos um ativismo louco, desenfreado, sobre a cor da pele de Jesus. E porque alguém descobriu que a cor da pele de Jesus não pode ser aquele branco que alguém viu numa foto, numa imagem, agora os ativistas da fé querem transtornar todo o Evangelho, porque se Jesus não era branco, então o Evangelho tem que ser todo modificado em favor da causa dos pretos. Mas o Evangelho continua sendo a mesma causa, independente da cor da pele de Jesus. E eu defendo a causa do Evangelho. E a causa do Evangelho é salvação para o judeu e para o grego. Ou seja, para toda a terra, para todos os homens. A causa do Evangelho é anunciar que a salvação é para todo aquele que crê. Aleluia. Quantos creem aqui? Oh, glória a Jesus. Essa sua crença independe da cor da pele de Jesus. Você entende isso? O verdadeiro evangelista não se pega aos pormenores, porque a essência é que tem que ser mantida. O essencial do evangelho é: Jesus é salvação para todo aquele que crê. Eu nunca achei que Jesus era branco, embora algumas pessoas talvez tenham criado essa imagem na sua mente. Eu nunca achei. Mas o verdadeiro evangelista não prega a cor da pele de Jesus, porque isso não interessa, não tem nenhuma importância. Senão daqui a pouco Jesus veio só para os pretos. Eu estou falando preto, mas fico com muito medo, irmãos, porque agora a gente não sabe qual é a palavra que pode usar, não é? E a gente fica receoso. Mas veja bem, olhe só, o verdadeiro evangelista não está detido a estas coisas. Ele entende que quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, somos todos irmãos. Aleluia. Oh, glória a Jesus. Somos todos irmãos em Cristo. Aleluia. E não há diferença entre judeu, grego, em nenhum dos outros povos, porque todos fomos feitos um em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aliás, Paulo fala muito bem sobre isso quando ele diz: o muro que havia, que separava, agora dos dois foi feito um só povo. A igreja de Deus é um único povo. Entre eles estão judeus, gregos e todas as demais etnias. Todos nós estamos feitos um no corpo de Cristo, porque a carne de Cristo desfez a diferença. Glória a Deus. O verdadeiro evangelista, correndo aqui, é pescador de homens sem iscas tribais. Nós falamos que o ativista tem iscas. 16:15 de Marcos: e disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Toda a criatura, pregai o evangelho a toda a criatura. A mesma mensagem, o evangelho do arrependimento, do reino de Deus que está entre vós. 1 Coríntios 9:22: fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Aí alguém pega esse texto e diz: olha, vou botar um trio elétrico no carnaval para pregar o evangelho, porque o apóstolo Paulo diz que fez tudo. Ei, por favor, a palavra de Paulo aqui não é licença para pecado. Imagine, olha, para ganhar prostitutos eu me fiz de prostituto.
Você entende que é preciso manejar bem a palavra da verdade? Não é disso que Paulo está falando. Paulo está dizendo se igualar, a colocar-se no mesmo lugar de pecador, de quem erra, de quem não tem sabedoria, no sentido prático do que se vai transmitir. A mensagem precisa ser uma mensagem que todos compreendam. Ela não pode ser uma linguagem elitizada. Já pensou Paulo pregando para pessoas que não tinham o conhecimento que Paulo tinha e falando como se estivesse pregando bula de remédio? Estereotocópitos. Ninguém ia entender. Então Paulo está dizendo, olha, eu me fiz, não é que ele praticou, não é que ele foi igual, eu me fiz parecido, me fiz semelhante, para que a minha mensagem pudesse ser captada. Mas a minha mensagem é o Evangelho. Aleluia. Ele é pescador de homens sem iscas tribais. E por fim, o verdadeiro evangelista é exemplo dos fiéis. Oh, glória a Deus. E aqui eu quero fazer a grande diferença entre um ativista e um evangelista. Irmãos, engana-se quem pensa, porque no ativismo o resultado se ganha muitas almas, 10 almas aqui, oh glória! E aí ele anota lá no caderninho dele de almas ganhas, 10 almas no culto tal. Tira foto e coloca lá estampado. Ei, queridos, Jesus não ensinou a você sair por aí ganhando almas. Jesus ensinou para pregar o Evangelho e ensinar. Aleluia. Então o ato de levantar alguém a mão não faz de você merecedor de crédito nenhum, porque o importante é dar continuidade àquilo que você anunciou. Então Jesus vai dizer em Mateus 28, 19, portanto ide e ensinai todas as nações. Aleluia. É preciso não só que alguém naquele momento de emoção aceite, receba, diga que agora é cristão. Não, é necessário que você, que é o verdadeiro evangelista, não se torne apenas um pregador do fim, não é? Do fim de ganhar almas, mas que seja alguém que além de ganhar as almas, continua dando ensinamento e nutrindo aquela alma. Glória. O versículo 20 deste mesmo capítulo 28 diz assim: ensinando-os, olha só, não é só ganhar, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está dizendo, eu estou contigo, não só para você ganhar almas, mas para você ensinar a elas a guardar a minha palavra. Aleluia. Eu preciso ser exemplo disso. No final, Paulo escrevendo ainda a Timóteo, no primeiro livro a Timóteo, capítulo 4, 12: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no temor, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Aleluia! O verdadeiro evangelista não se detém apenas no ativismo. Ele precisa colocar para o povo que lhe ouve exemplo de ser, de como comportar-se, de como viver, de como manejar a palavra, de como aplicar a palavra. Seja exemplo dos fiéis. Não queira ser apenas um ativista, queira ser um evangelista na mão de Deus.